Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nessa quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. Bom dia, um bom café para nós. Se liga nos destaques, hein? Jair, fora da temporada e do primeiro semestre do ano que vem. Mais de 9 meses de recuperação. Vamos falar sobre esse assunto. Chegada dos reforços, Cuesta, Matheus França, vem mais gente por aí. Movimentação na janela, mais de 70 milhões arrecadados com vendas e saídas. Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora. Então, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Graças a você, torcedor, nós estamos no Top 5. Quinto maior canal que fala de Vasco da Gama aqui no YouTube. Gratidão a você. Bom, direto e reto no assunto Jair. Lesão gravíssima confirmada pelo Vasco da Gama, comprometeu os ligamentos do joelho direito, o menisco, e ele vai ter que passar por uma cirurgia. Previsão, né? Recuperação, qual é o tempo? 9 meses a 12 meses. É um tratamento muito longo, porque foi mais grave do que do joelho esquerdo. O outro joelho que ele operou em 2024, né, no início do ano, num clássico com o Flamengo, se recuperou no finalzinho da temporada, jogou algumas partidas, iniciou bem esse ano e estava muito bem. Fatalidade. Por que eu digo isso? O Jair confidenciou a pessoas do Vasco que antes da entrada criminosa do Aderlan, ele prendeu, e é visível isso na imagem, ele prende o bico do pé direito na grama e ele dá aquela torcida para dentro, né? Que chama-se valgo do joelho. Então ele, por um tropeço, digamos assim, ele mesmo fez a entorse. Claro que a entrada na sequência, milésimos de segundos depois, pode ter agravado o quadro. Mas não foi pela entrada que ele teve a lesão. Essa é uma diferença porque ele disse a pessoas do Vasco que sentiu o estalo quando o pé agarrou. De qualquer forma, a entrada foi desqualificante, não podia. O Klaus, um árbitro que se deixou passar, eu não entendi a arbitragem domingo, mas enfim, nem falta deu, e foi muita falta, e era até para expulsão, mas a lesão, segundo o Jair, não foi ocasionada pelo choque. Antes, ele sentiu o estalo. Detalhe, o Aderlan veio a público na rede social dele dizer que lamentar a lesão do Jair, esse era o mínimo que ele tinha que fazer, mesmo não sabendo que ele não foi o causador direto, né? Ele foi como uma consequência. Mas aí eu não consigo compactuar que torcedores invadam a rede social dele para xingar ele, para ameaçar ele, a esposa, os filhos. Não, aí não, torcedor. Aí passamos do limite. Aí perdemos completamente a razão. A razoabilidade foi para a casa do Charvalho. Aí não. Aí não dá para compactuar. Se fosse comprovada a lesão mediante ao trauma, ou seja, mediante ao choque, eu defendo, e falei isso ontem na live, antes da apresentação dos novos reforços, que quem causou o trauma ficasse, mas não está na lei isso, ficasse o tempo que o cara vai ficar inativo. O Jair deve ficar de 9 a 12 meses. O Aderlan não jogaria esse período. Mas não foi o caso. O Vasco tem contrato com o Jair até dezembro desse ano. O Admar Lopes disse ontem, e eu busquei mais informações, que o Vasco vai renovar o contrato dele. Não disse o tempo. Mas pelo que eu conheço do Pedrinho, esse tempo vai ser de 1 ano, até dezembro de 2026. Pedrinho ficou muito sensibilizado quando soube do resultado, ligou para o Jair, muito emocionado, porque se colocou na situação do Jair. Ele, Pedrinho, passou por essa situação quando era jogador, às vésperas de um jogo da seleção brasileira e convocado, uma entrada criminosa em São Januário, que dali para frente a carreira do Pedrinho foi diferente, inclusive. Então, assim, e o Vasco jamais vai abandonar o Jair. Então, 1 ano de contrato eu acho fantástico para que ele se recupere e depois se vai seguir no Vasco, vai seguir a vida dele em outro lugar, aí é o ser humano que a gente está cuidando primeiro. E acho que isso é fantástico, é um golaço do Vasco. Bom, antes de seguir aqui falando sobre Cuesta, Matheus França e movimentação de mercado, quero lembrar você, já que falei de dinheiro, você vai apostar em kto.bet.br. Por que, Azevedo? Porque é o site mais seguro para você mandar a sua aposta. É para maiores de 18 anos, tem eliminatórias agora, tem meio de semana, não tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, mas tem os jogos rolando pelo mundo, as seleções em campo e claro que kto.bet.br traz tudo para você. Aposte com responsabilidade, é apenas um jogo, é para você se divertir,
Não vai apostar o que você não tem e nem acha que vai ficar milionário em aposta esportiva. É para divertir. Brincou lá, botou, ganhou, legal. Perdeu, não pode fazer falta. Fechado? Deixo aqui nos comentários o meu link fixado para você abrir a sua conta e dar aquela moral para o meu trabalho também. Eu aposto na KTO, mas eu tenho muito mais de 18 anos, né? Aliás, vou fazer 48 nesse mês, dia 22, completo 48 anos, comemorar com vocês. Vamos lá. O Vasco movimentou mais de 70 milhões de reais em negociações nessa temporada, nessa janela de transferências, melhor dizendo, do futebol brasileiro. São negociações como, vamos lá, João Vitor, que foi vendido por 4 milhões e meio de euros, que dá aproximadamente 28 milhões de reais ao CSKA. Luiz Gustavo, que foi vendido ao Bahia por 5 de euros, mais ou menos 31 milhões e meio de reais. Eric Marcos, que foi vendido para o Ludogorets por 1.250.000 euros, aproximadamente 8 milhões de reais. E o Figueiredo, que o Vasco vendeu metade, né, ao Alverca, 50%, faturando 750 mil euros, o que dá mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Essa soma gira em torno de 71 a 72 milhões de reais, que depende da cotação, de quando vai ser pago. Obviamente que não é pago tudo agora, mas mostra que o trabalho do Admar tem sido muito proveitoso nas chegadas e nas saídas, nas oportunidades. O Vasco trouxe, na minha avaliação, reforços pontuais e titulares. Cuesta vem para ser titular, Robert Renan vem para ser titular, Thiago Mendes veio para ser titular e o Matheus França também. O Andrés Gomes vai ser uma grande opção de banco de reservas. E aí, meus amigos, vem mais um zagueiro destro. A volta do Barros também. Então a gente ganhou opções no banco. Eu falava sobre isso ontem, antes da live, que aliás gostei muito da apresentação dos dois, do Matheus França, também do Cuesta, muito firme, muito centrado, sabendo do que estava falando. Assim, gente, todo grande elenco precisa ter pelo menos 16 titulares. Se eu escalar um time aqui titular, não vai ficar aborrecido e vou botar opções no banco para você observar que há pelo menos 5 ou até mais boas opções agora. Vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, todo mundo recuperado, né? Cuesta, Renan e Piton. Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Matheus França, Rayan e Verrete, Nuno e Verrete, Rayan e Nuno. Tira um do ataque. No banco, opções. Lucas Freitas é uma boa opção para a zaga. Quem vier para o lado direito, espero que também seja uma boa opção. Hugo Moura é uma boa opção para volante. Tietê, da mesma forma. Se for o Tietê o titular, Thiago Mendes é uma boa para essa posição. Você tem Estrela, que vai se firmar, é um bom jogador. Você tem o David para o ataque, você tem o Andrés Gomes para o ataque e você tem o próprio Garré, que tem que ser mais bem trabalhado. E o GB. A gente passa a ter opções, porque o Diniz precisa usar o banco, apesar dele demorar a mexer. Mas acho que essa janela, obviamente que vai depender muito da bola entrar, foi a melhor janela dos últimos anos do Vasco. Que isso, Azevedo? Pô, em 2023 trouxe Payet, Medel, Verrete. Peraí. Payet e Medel, ok. Verrete era uma incógnita, ninguém conhecia. Vinha do Belgrano, um time que não tem a expressão no futebol argentino, mas chegou brilhando. O cara hoje tem 57 gols com a camisa do Vasco. É o maior artilheiro do futebol brasileiro em atividade, 24 gols e 2 assistências. O Cano tem 19 gols. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, 3 gols atrás do Caio Jorge. Agora, ele é uma realidade no Vasco, mas era um desconhecido. Tanto que ele chega 3 dias antes do jogo com o Grêmio, e o Seba Ferreira, que veio da MLS, era o cara. Jogou absolutamente nada, perdeu o gol, Verrete entrou, 1-0 Vasco contra o Grêmio, e aí a história dele começou. Então, assim, essa janela a gente traz mais jogadores que você já conhece e que pode dizer, não, vão dar certo. Paulinho era uma incógnita, deu super certo, mas era uma incógnita. Payet era uma certeza e deu certo em vários momentos. Medel da mesma forma. Michael foi também importante. O Verrete era uma incógnita. Então, assim, mas deram certo. Se essa janela toda der certo, ela se torna, na minha avaliação, uma melhor janela. Porque todos vêm com condições de serem titulares.
Vamos ver? Que a bola entre, que a gente possa comemorar muito. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho e sempre lembrando, em toda a descrição de vídeo aqui do canal tem também o link para o Wallplay, para você abrir a sua conta no Wallplay. O Wallplay é o melhor streaming que você pode encontrar na internet. Você tem todos os conteúdos do Wall em um só lugar. Tem futebol, tem UFC, tem Liga dos Campeões, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem filmes, tem séries e tem desconto em ingresso. Então, descrição do vídeo, tá o link para você abrir a sua conta e dar aquela moral também para o canal. Fechado? Grande abraço e até mais tarde.